Oi pessoal, sejam bem-vindos. Nesse novo vídeo da playlist de estruturas algébricas, nós vamos resolver mais um exercício que, na minha contagem, é o vídeo disponível especificamente para resolver o 13º exercício. E esse 13º exercício é simplesmente o exercício de número 69 da página 242 do livro de Álgebra Moderna do Higino e do Iese, a 4ª edição. E o exercício tem o seguinte enunciado: seja A um anel com unidade, e aí, para cada elemento inversível azinho desse anel A, considera-se a aplicação F, que leva elementos desse anel em elementos desse mesmo anel, fixados aqui por um elemento A, que é inversível. De que maneira? Essa aplicação leva um elemento x de A no resultado da operação de A com x com o inverso desse elemento A. Nós queremos mostrar que essa aplicação é um isomorfismo de anéis e, além disso, apresentar uma fórmula para a composição entre duas aplicações, uma fixada para o elemento A e uma outra fixada para um outro elemento B e que, portanto, tem que ser um elemento também inversível, tá certo? Para começar, nós vamos verificar que essa aplicação é um isomorfismo. Lembrando que, para verificarmos que uma aplicação é um isomorfismo, ela tem que ser um homomorfismo bijetivo. Então, nós começamos tentando verificar que essa aplicação é um homomorfismo. Para isso, tomamos dois elementos do domínio, lembrando que o domínio é o anel A. Peguei esses dois elementos genéricos, x e y, e vou fazer essa função aplicada na soma desses dois elementos. Lembrando que, como A é um anel, ele é munido da operação de soma e de multiplicação, e para verificarmos que é um homomorfismo, temos que verificar que essa aplicação preserva as operações tanto de soma quanto para multiplicação. Então, começamos tomando f de x mais y, e pela forma como a função foi definida, se ao invés de colocarmos x, tivermos x mais y, a única coisa que vai mudar é que aqui, no resultado, ao invés de x, vai estar x mais y. Então, f de x mais y é a multiplicado por x mais y multiplicado pelo inverso de a. Aqui nós podemos aplicar a distributiva do a em relação ao x e o y, e vamos obter ax somado com ay. Podemos fazer isso porque é um anel e no anel vale a distributiva. Podemos também fazer novamente a distributiva aqui para o elemento a menos 1, também pelo fato de a ser um anel. Então, vamos ter ax a menos 1 somado com ay a menos 1. Percebam que essa parte aqui à esquerda, ax a menos 1, é exatamente o fa de x. E da mesma forma, o ay a menos 1 é o fa do elemento y. Então, nós temos essa garantia. Provamos, então, que f da soma desses dois elementos é a soma do f de cada um deles. E essa é a primeira condição para garantirmos que f é um homomorfismo. Agora fazemos o mesmo processo, porém para a operação de multiplicação. Então, f de x vezes y, pela forma como a função foi definida, é a vezes x vezes y vezes o inverso de a. Isso pode ser reescrito dessa forma. Percebam que a diferença que tem desse resultado para esse é que entre o x e o y eu coloquei a menos 1a, que é um artifício utilizado para garantirmos que o elemento que nos interessa vai aparecer aqui, mas nós não estamos alterando o resultado dessas operações, porque a menos 1a é simplesmente o elemento neutro da multiplicação. E no anel foi indicado aqui no enunciado que ele é um anel com unidade, ou seja, existe o elemento neutro da multiplicação. Então, nós podemos garantir que essa operação vai ser feita, primeiro, porque ela não altera o resultado, já que ela é o neutro, e pelo fato de sabermos que o neutro existe. Então, nós só inserimos aqui entre x e y o a menos 1 operado com a, que é o neutro, então não faz diferença. E ao fazermos isso, nós podemos utilizar a propriedade associativa do anel e reescrevermos essa expressão dessa forma: ax a menos 1, ay a menos 1. Então, percebam que o a menos 1a foi colocado aqui estrategicamente para garantir que nós tenhamos aqui do lado direito do x o a menos 1 e do lado esquerdo do y o a, exatamente para podermos reescrever a expressão dessa forma.
Como já comentamos, essa parcela aqui é o FA de x e essa é o FA de y. Então, verificamos a segunda condição para verificarmos que é um homomorfismo. Graças a essas duas garantias, nós podemos garantir que essa aplicação F é um homomorfismo de anéis. E para concluirmos que ela é um isomorfismo, basta verificarmos que ela também é bijetiva. Então, vamos para as próximas etapas. Para verificarmos que ela é bijetiva, temos que verificar que ela é injetiva e sobrejetiva. Vou utilizar um dos resultados que nós já verificamos nas aulas anteriores, e eu vou deixar um card para essa aula aqui, que é o seguinte: um homomorfismo é injetivo quando o núcleo desse homomorfismo é composto apenas pelo elemento neutro da adição do anel lá no domínio. Então, o núcleo dessa função nós vamos calcular e vamos verificar que ele é composto apenas pelo elemento neutro, o que vai garantir que essa aplicação, que é o homomorfismo, é injetiva. Então, o núcleo é formado pelos elementos do domínio, que é A, tais que as suas imagens sejam iguais ao elemento neutro da adição, que eu chamei aqui de 0 de A, tudo bem? E aqui, esse elemento neutro é do contradomínio. Como domínio e contradomínio nesse exemplo são iguais, então é o 0 de A. Mas o que é o FA de x? O FA de x tem que ser igual ao neutro de A, e nós já verificamos que ele é AX A menos 1, pela forma como a função foi definida. Então, o AX A menos 1 é que tem que ser igual ao neutro do anel. Agora, nós podemos tomar essa parcela aqui e operarmos à direita pelo elemento A, exatamente para aqui ficar o neutro. Para compensar, nós temos que fazer a mesma coisa desse outro lado da igualdade. Então, 0A multiplicado pelo A também à direita. Ao fazermos isso, essa parcela aqui é o neutro de A, o neutro para a multiplicação, que eu chamei de 1 de A, e aqui, elemento neutro da adição, vezes A é igual ao próprio neutro da adição, que é o 0. Ao fazermos isso, nós vamos ter que AX é igual ao 0 de A. Agora, para encontrarmos o x, que são os elementos lá representando os elementos do núcleo, nós vamos operar por A menos 1 dos dois lados à esquerda dessa igualdade. E podemos fazer isso porque, da forma como a função foi definida, nós sabemos que esse elemento A é inversível. Então, operamos por A menos 1 dos dois lados. Desse lado aqui esquerdo vai ficar apenas x. Então, x igual a esse resultado, que é o neutro de A. Concluímos, então, que o núcleo dessa aplicação é formado apenas pelo elemento neutro da adição, que é o 0A. O único x que satisfaz isso é o 0 desse anel. E, portanto, como o único elemento é o neutro da adição do domínio, significa que essa aplicação, que nós já sabíamos que é um homomorfismo, é também injetiva. Para concluir que ela é um isomorfismo, nós temos que garantir que essa aplicação também é sobrejetiva. Para isso, precisamos pegar um elemento K do contradomínio e mostrarmos que existe um outro elemento também em A, só que agora A domínio, tal que a imagem desse novo elemento seja esse K do contradomínio. Então, como o A é um anel, pensando ele como o domínio, vale que A menos 1 multiplicado por K multiplicado por A ainda é um elemento que eu chamei de Hzinho, no anel A domínio. E por quê? Tanto o A menos 1 quanto o K quanto o A são elementos do anel A. Então, como vale o fechamento para a multiplicação, nós garantimos que esse resultado é um elemento ainda do anel A, pensando nele como o domínio. Agora, se esse elemento está em A, nós temos que FA desse elemento H é igual a A multiplicado por H menos 1, pela forma como a função foi definida. E isso é A menos 1, A menos 1, porque o H nós podemos trocar por essa expressão aqui, A menos 1, K e A. E aplicando aqui a associativa, nós temos A menos 1, K, A menos 1, tá certo? E o que é isso aqui? O A menos 1 é o elemento neutro. A mesma coisa aqui para o A menos 1. Então, nós temos neutro multiplicado por K multiplicado por neutro, que dá o próprio elemento K. Ou seja, dado qualquer elemento K em A, basta tomarmos o elemento A menos 1 K A no domínio
que a imagem desse elemento vai gerar o elemento K tomado no contradomínio. Então, para cada elemento ou para todo elemento A no contradomínio, vai existir um elemento no domínio, tal que a imagem desse elemento do domínio é aquele elemento escolhido no contradomínio. E é isso que caracteriza o fato da função ser sobrejetiva. Então, como ela é um homomorfismo injetivo e sobrejetivo, e, portanto, um homomorfismo bijetor, nós garantimos que essa aplicação é um isomorfismo de anéis. Tudo bem? Para concluir esse exercício, basta encontrarmos a fórmula para a composição de FA com FB. Bom, pela forma como a aplicação foi definida, o FB de x é bx b a menos 1, sendo B um elemento do anel A com certeza inversível. Então, o que é F composta com FB de x? É simplesmente o FA composta com FB de x. O FB de x acabamos de escrever aqui. Então, nós podemos trocar essa parcela por bx b a menos 1. Então, vai ficar FA de bx b a menos 1. Mas o que é FA de bx b a menos 1? É o A multiplicado por bx b a menos 1 multiplicado por a menos 1. E agora, aqui, nós podemos mais uma vez aplicar a associatividade e encontrarmos ABx. E aqui, o b a menos 1, a menos 1, que está aqui, nós sabemos, pela teoria de grupos, que podemos escrevê-lo dessa forma. ABx e o b a menos 1, a menos 1 é o AB a menos 1, ou seja, é o inverso de AB. Ora, o que é AB multiplicado pelo x multiplicado pelo inverso de AB? Pela forma, mais uma vez, né, como a função foi definida, isso é exatamente o FAB de x, porque o FAB de x é multiplicar AB pelo x e depois pelo inverso de AB, que é exatamente o que está aqui. Ó. Conclusão, a fórmula para a composição entre FA e FB é a função definida pelo AB. Então, vai ser ABx, AB a menos 1, finalizando assim esse exercício. Tudo bem? Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!